E aí, então, a gente teve uma perseguição, porque estava todo mundo querendo pegar Jesus, cara, estava incomodando todo mundo. E aí vem aquele grande quadro, a Última Ceia, né? Aliás, o quadro não chama Última Ceia, é Santa Ceia o quadro, né? Santa Ceia. O quadro chama Santa Ceia. A Santa de Da Vinci é a Última Ceia. A Última Você Ceia está falando mesmo. do quadro de Da Vinci, tá aí, Isso, Santa Maria delle Grazie? É a Última Ceia. A Última Ceia. E aí a gente tem a Última Ceia. Aí está escrito assim, Lucas 22, 14 e 20. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ou seja, Jesus está dizendo isso. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, não vou comer de novo essa ceia. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partirem uns com os outros. O cálice, né? De vinho. Vinho, né? Eu vou dar outro argumento. Na Santa Ceia não podia ter nada fermentado. Era cálice do quê? De água? Não. Era suco de uva. Tá bom. Que ele fala o suco da vide. Não, pode ser. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí, o suco da vide, o fruto da videira. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E aqui, na última ceia, acontecem algumas coisas muito interessantes. Jesus ele prevê alguns acontecimentos. Ele sabia aí que ele ia ser Traído. pego? Ele Traído? sabia. Então, ele Ele é pego, questionado, negado, ele é traído. questionado, inclusive, por João, nesse caso, não é? E essa cena do questionamento de João, ela é surreal. Até como o Evangelho de João conta, é mais emblemático. Porque, veja bem, quando eu perguntei, é a Santa Ceia de Leonardo da Vinci? Porque, geralmente, se a galera em casa não souber, depois dá uma olhada no Google aí, coloca assim, Última Ceia Leonardo da Vinci. Coloca nas imagens, vai aparecer para você. Aquele quadro, olha aí que você vai até ver, aquele quadro que Leonardo da Vinci pintou, que hoje está lá em Santa Maria delle Grazie, no mosteiro, lá em Milão, você tem Jesus ao centro, tá certo? Jesus está ao centro assim, 6 discípulos de um lado, 6 discípulos do outro, e Judas com o sactel de dinheiro aqui na mão. E Jesus ao centro. Só que essa é uma visão anacrônica que Leonardo da Vinci teve na época do renascentismo, porque as ceias na época de Jesus não eram desse jeito. Na época de Jesus, a ceia, as pessoas reclinavam-se em acolchoados, como se estivesse num divã. Então, aqui, por exemplo, daria para eu fazer. Eu colocaria meu pé para cá, entendeu? E eu comeria reclinado assim, ó. Botar o microfone. Assim. Aí você com a mão direita toca no prato e a esquerda você reclina. Outra diferença, além de estar todo mundo Jesus não ficava ao centro. Pelo código de etiqueta da época, conseguiu achar aí? A Santa Ceia da Vinci? Não era desse jeito. Entendi. Não era desse jeito. Pelo código de etiqueta, o anfitrião, que era Jesus, ficaria na posição que o Tiago está. Na ponta. Na ponta. E era geralmente em forma de U a mesa. Em forma de U, triclínio. Jesus ficaria na ponta. De um lado dele ficava o convidado de honra e do outro lado o mais íntimo. Ao meio ficariam os convidados de maior autoridade. E do lado de cá, onde eu estou, ficariam os mais simples. Aqueles que não tinham... Porque havia toda uma hierarquia até na hora da comida. Por exemplo, se fosse um pai com os filhos mais velhos ficariam ao lado dele e o mais novo ficaria do lado de cá. Se fosse um empregado que tivesse o direito de comer com o seu senhor, os empregados ficavam do lado de cá na mesa. E o senhor lá. Entendeu o esquema? Entendi. Aí quando você vai para o Evangelho de João, o Evangelho de João conta exatamente essa cena, mas eu vou ler que João dá um detalhe que os outros não dão. João diz assim, olha, quer ver? Pão. É na hora do pão, exatamente. João fala assim, olha, João capítulo 13, versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e disse, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair.
Então os discípulos olhavam uns aos outros sem saber de quem ele se referia, a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, a quem ele amava. Lembra que eu falei que os mais íntimos e os mais elevados ficavam ali? Ao lado de Jesus estava reclinado, como eu falei, reclinado, um discípulo a quem ele amava. O discípulo, o apóstolo João. Tá certo? O apóstolo João. Então a ideia era o seguinte: do outro lado, ali da mesa, onde estaria o Tiago, ficaria o apóstolo João do lado dele. Por isso que João podia reclinar a cabeça no ombro de Jesus na hora de comer. Pronto, muito bem. Aí vamos continuar. Simão Pedro fez um sinal ao discípulo amado para que perguntasse a quem Jesus se referia. Raciocina. Para Pedro fazer o sinal para ele, é porque Pedro estava do lado de cá. Jesus, de propósito, para dar uma lição em Pedro, para trabalhar também o ego do Pedro, que era o mais velho, Jesus colocou Pedro do lado dos mais simples. Caramba. Porque fala assim, pergunta para ele de quem que ele está falando. Pedro estava do lado de cá. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, estava lá do ladinho de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. No outro evangelho que você leu, aquele que põe comigo a mão no prato. Ora, você só podia tocar na comida com a mão direita. E você comia com a mão, não era com o talher. E quando você estava servindo, por uma questão de etiqueta, o outro não podia chegar e colocar a mão dele junto. Então, das duas, uma. Ou quando Jesus estava servindo, Judas se distraiu e colocou a mão com ele junto no prato, ou Jesus pegou o pedaço de pão e entregou. Só que para Jesus entregar um pedaço de pão molhado de vinho para o discípulo, onde é que ele tinha que estar sentado ou reclinado? Do outro lado. Isso significa que Jesus, até o último instante, tentou trabalhar com o coração de Judas. Ele colocou Judas em posição de honra. Mais do que Pedro. Ele mandou Pedro sentar aqui, João ficou lá e Judas ficou do outro lado. Até o último instante, ele ainda trabalhou no coração de Judas para que Judas não fizesse aquela traição. Mas, cara, era possível que Judas não tivesse traído Jesus? Porque, Sim. assim, se a gente olha por livre-arbítrio, seria possível que sim. Sim. Só que como se cumpriria as profecias, assim? Alguma outra coisa aconteceria? Nós temos duas maneiras de responder isso saindo do calvinismo. O calvinismo extremo vai dizer que não. Já estava determinado que Judas ia trair, não tinha o que fazer. Blá, 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 blá. Quando digo bababá, não é menosprezando o calvinismo, não. É só dando reticências, né? Eu, particularmente, não subscrevo a predestinação nem o calvinismo. Sou arminiano. Ou seja, eu acredito que nós temos o livre-arbítrio. Então, no livre-arbítrio, nós podemos responder de duas maneiras. A Bíblia falou que Jesus seria traído. Cabe a você escolher se vai aceitar esse papel ou não. Não precisa ser você. A Bíblia também fala que muitos vão se perder e vão para o lago de fogo e enxofre. Isso não significa que o Rodrigo tem que se perder e ir para o lago de fogo e enxofre. Porque a profecia dizia, muitos irão escandalizar, trair e tudo mais, e realmente vários judeus ali que estavam com ele, depois se voltaram contra ele pedindo Barrabás. Então, foi da parte de Judas escolher aquele papel. Repito o exemplo que eu dei. Muitos vão se perder e vão de cabeça para baixo para o lago de fogo e enxofre. Mas não está escrito na profecia que tem que ser Rodrigo. Então, se eu perder a minha salvação e escolher ir para o lago de fogo e enxofre, eu estou cumprindo a profecia, porque eu quis. A outra maneira que nós temos de responder a essa, que não é necessariamente excludente da primeira, é dizer o seguinte: Deus falou que Judas iria trair porque Deus já assistiu o filme antes. Eu sei que no Retorno de Jedi vai ter a cena assim, 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 assim. Você sabe também, não é porque a gente escreveu o filme. Nós não somos o George Lucas. Ninguém escreveu o filme. Mas como é que você sabe que vai acontecer aquilo? Porque você assistiu o filme antes. Então Deus, na sua onisciência, ele já assistiu o filme antes e ele já sabia o que iria acontecer. Aí você pode perguntar, se Deus já sabia o que iria acontecer, por que Jesus ainda insistiu com Judas? Por dois motivos. Letra A. Sabe quando todo mundo fala assim, não tem mais jeito do seu filho, mas você ama tanto, fala assim, mas ainda vou tentar mais uma vez? Porque eu não quero aceitar a perda dele. Segundo,
para que a relação de Deus com suas criaturas seja honesta e não apenas um teatro. Lembra que ele deixa o Porsche na garagem? Quando ele deixa o Porsche na garagem, ele vem a Judas, ainda estimular Judas a voltar atrás. Ele estimula todos. Vamos, meu filho, vamos. Quando Deus faz uma pergunta honesta. Onde é que você estava, Adão? Ele deixa o Porsche na garagem para fazer perguntas honestas. Deus não é um ator atuando numa peça conosco. Quando ele pergunta, meu filho, o que você quer? Ele faz uma pergunta honesta. E para ele fazer essa pergunta honesta, ele desarma a onisciência dele. E não deixa de ser uma forma de dar o exemplo para a gente também, né? Exatamente. Ou seja, boa, esse seria um terceiro elemento que eu esqueci de mencionar. Ao fazer aquilo, ele deixa bem claro que Judas não se perdeu por outra razão, senão a sua própria decisão. Porque da parte de Deus ele fez tudo que poderia. Perfeito. Muito interessante.